junto, né? Desculpa, vamos de novo. Sejam muito bem-vindos ao Tamo Junto Cast. o nosso podcast de expansão da Bíblia. É Isso aí. Expansão? Olha, expansão do expansão. livro. Tá bom. Eu tô tentando achar um jargão, tá ligado? Expansão. Pode procurar mais, porque esse tá ruim. Esse tá bem podre mesmo. E aí, antes era tipo podcast pra te aprofundar na Bíblia. Expansão. Não é de expansão. Nosso podcast de imersão da Bíblia. Isso! Imersão é melhor que É expansão. melhor, É melhor. É. Mas cara. Enfim. Vamos melhorar isso. Tá bom. Pronto. Ai, cara, e hoje tá top, que a gente tem um convidado aqui, né, que já se apresentou, que é o Douglas. Pra quem não sabe, a gente grava um podcast junto, que ele é responsável, que é o Pode Ser Mais Um. E ele também Isso. fazia parte do ISD Adolescente, mas Se ele você- foi embora e deixou a gente... Eu sei que eu faço falta. Não superemos, que a minha sim. presença é importante pra vocês. Claro que é. Mas se vocês acompanharam aí as temporadas anteriores do ISD Adolescente, você vai lembrar desse cara bonito e A simpático. gente tem assim, né? Diz que a gente tem que amar as pessoas em Jesus. E ele é um deles, assim, sabe? Aí a gente sente falta das peripécias. Ai, Brincadeiras à parte. Eu nem falo nada. Voltemos. Cara responsável pelo nosso humor ácido do Isso. ISD. Mas voltemos a falar do projeto que ele tem também, que é o podcast. Cara, Pode ser o mais um. Pode ser mais um. Aproveita aí. Olha só, caraca, o- mano. vou fazer- eu nunca vou fazer uma publi. Pera aí, eu nunca pensei nisso, cara. Eu tô fazendo uma publi. Eu tô fazendo uma Fazendo publi. uma publi, cara. Caraca, velho, uma publi de um parceiro. Olha aí, Cara, que louco, velho. Então, a gente tem também, eu e o Cal, a gente grava um podcast, que é o Pode Ser Mais Um. Que o Pode Ser Mais Um, ele é voltado para um público um pouquinho mais acima da idade de vocês. Não, eles É, também podem ouvir. Podem ouvir, Pode. mas o nosso público-alvo, né, é um público assim, entre ali os 16, 17, 18, 20 e poucos anos, que a gente usa uma contextualização da linguagem que essa galera ouve e fala e assiste e conversa e lê para poder trazer a mensagem de Deus, a mensagem da Bíblia dessa forma que as pessoas dessa faixa etária, dessa faixa de idade vão entender. Eu acho Sei. que os adolescentes conseguem entender tranquilo também, até porque a gente usa bastante exemplo do dia a dia deles também. Sim, Então, sim. alguma Cultura coisa ou pop outra e tal. que... E, enfim, é claro que eu tenho 33 anos, o Douglas tem seus... 28. Tudo jovens. Então a gente é jovem e Eu- a gente, realmente o público é jovem. né? A gente é jovem há mais tempo que vocês. Olha, entendeu? eu falo assim, que depois dos 30 já não é mais assim tão jovens. É efeitos colaterais da pós-juventude. Não, é tudo jovem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe o mas jovem daí- adolescente, sim, o jovem jovem e claro, o jovem adulto. mas Eu tem sou os jovem adulto Eu sou jovem. e vocês são jovem adolescentes. Então, é assim... Todo mundo é jovem, mano. Claro que É é, mas tem os efeitos colaterais, né? Depois A que dor nas você- costas, Isso. os problemas na visão. Você não sai mais sem um Dorflex, né? Não, sem eu saio sem Dorflex. Eu não, eu levo. O problema é seu. quando você volta, né? É, exatamente. Levo Dorflex remedinho tá te pra- esperando com um copo Ele d'água. não é de levar remédio, mas ai, tô com uma dor de cabeça no passeio. Aí eu tenho que estar dando remédio a ele de Não, dor de tá, cabeça. isso aí não importa. Eu sou jovem. Claro, eu sou jovem. A dor nas costas já é um spoiler do que vai acontecer depois, A pior entendeu? parte que denuncia minha não juventude é o É cabelo. o cabelo que foi isso, né? Tô falando, pós-juventude, efeito colateral da O juventude. bom, Cal, é que isso, como diz meu pai, isso não vai pra frente. É só pra trás. Amado. Você também sofre da mesma Eu coisa. já passo tá pela mesma maior, coisa. viu? Não, cada dia eu tenho E, uma ó, comissão de frente você vai- mais na minha mais idade, frente. Você vai estar mais que eu, porque eu na tua idade não tinha tudo isso, não. Você quer fazer eu chorar aqui? Como é que é? Qual que é a sua intenção? Olha, meu filho trabalha muito pra colocar Um um implante, Não, é mas isso. É meu plano, é meu sonho. A meta é essa, a meta é essa. Os dois vão fazer enfim, implante. enfim, Voltemos. pra- voltemos ao assunto. Moçada, a gente vai falar sobre um tema. Qual que é o tema, Cal? Cara, hoje a gente vai falar sobre uma conversa misteriosa. Conversa noturnas, É, aqueles nas segredos. sombras, entendeu? Segredos. Só a luz das chamas. É isso aí. loucura. Das chamas, né? Porque É, tinha as vela tochas, na né? época. É, das As tochas. tochas que eles usavam Bem para que- iluminar. Lamparina. Então. Sim, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Eles já usavam Sim, lanterna, sim, não, lanterna tá nessa. certinho, tá certinho nessa. A luz de tocha, tá? Cara, a gente, sem mais demora, vai falar sobre Jesus e Nicodemos.
né? Esse momento clássico aí que eles vão ter uma conversinha aí, mano. A conversa é muito boa. Cara, o melhor dessa. A gente vai comentar aqui sobre essa conversa, sobre o que aconteceu e sobre como eles conversaram. Porque até mesmo a forma como Jesus falou com Nicodemos é diferente da forma como ele falava com as outras pessoas qualquer. Porque Nicodemos precisava de algo muito específico, de entender algo muito específico. E Nicodemos dá boa noite, mestre, e Jesus já solta a pedrada no meio da testa e toma. E eu acho que é interessante a gente começar a ler e entender quem era Nicodemos, né? Porque Nicodemos também não era um pescador igual Pedro, não é? Não. Não era um cobrador de imposto igual Mateus, não era um médico igual Lucas. Ele também não era só um simples fariseu. Ele era o suprassumo da nata da sociedade daquela época. Principalmente na parte religiosa. Ele era um doutor da lei. Ele era PhD em teologia. O cara, como se fosse o cara era o cara, entendeu? O cara que ensinava os caras a ser os caras. Era o professor dos professores de quem estava estudando teologia naquela época. Por aí. Ele era a referência dentro da área da teologia. E é legal, né? Porque ele provavelmente estava estudando sobre o Messias e por isso que ele sacou as paradas, né? Mas vamos lá, sem mais demora, abrir a Bíblia aí. E o texto é João 3. 3, de 1 a 17. de 1 a 17. E começa aí então. Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Tá vendo? É por isso que a gente falou que ele era importante. Ele era importante. Ele tinha moral com os caras. Autoridade. E também conhecimento, né? Sim. Yes. Vamos para o verso 2. Ele veio a Jesus à noite, na surdina, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, Cara, se Deus não estiver com ele. Cara, isso eu acho que é muito legal de Nicodemos, né? Porque se a gente pegar todos os outros personagens fariseus que vão ter um encontro com Jesus, eles vão chegar com uma certa arrogância no meio de Jesus, tá ligado? Eles vão chegar lá, falar pra Jesus: ah, mano, por exemplo, tem o intérprete da lei, né? Ó, Rabi, vai chamar ele de mestre também, mas você vê que é diferente a maneira como ele chega. Nicodemos, É porque os outros... reconhece em Jesus realmente um mestre. Sim, e os outros, eles usavam o rabi, não é? Que significa mestre, como deboche. Sarcástico, né? Sim, irônico, você que se diz mestre, não é? Então, ô rabi, ô professor, o que você acha sobre esse assunto? E jogavam a bomba no colo de Jesus para Jesus responder. E eu sei, eu já E senti Nicodemos, isso alguma vez. Nicodemos, ele chega na humildade, sabe? Sim. Nicodemos realmente reconhece Jesus como tendo um conhecimento fora do normal e reconhece Jesus como sendo mesmo, não o Messias de cara, mas um profeta, algo assim realmente enviado por Deus, sabe? Cara, e é muito louco isso, porque eu já senti isso algumas vezes, e falar real, às vezes a pessoa não precisa nem falar pra você a tua autoridade, que você sabe como ela tá chegando. Mas eu lembro de épocas em que chegavam algumas pessoas assim: então, pastor. Nossa, o puro... Era um pastor falado com tanto ódio Desdém. no coração, ou desdém, ou tipo, pastor. E Com desrespeito nojo, também, né? não porque você é jus ao título. Não, exatamente, justamente isso que eu tô falando. Porque já teve gente que chegou e falou: Cal, mas você via que tipo o cara me tratava e considerava o pastor dele. Mesmo me Sim. chamando de Cal, Por entendeu? nome, Não sim. tem Mas problema. tinha uns que chegavam com um pastor irônico. Falando pastor irônico. E tinha a galera que chegava em Jesus, muitos não chegaram em Jesus chamando ele de mestre. Mestre. Então, Olha, você é o tal Jesus. o Nossa, mestrezinho. O mestre, se diz mestre, tem um bando de gente te seguindo. Olha, famosinho ele, influencer. Mas agora vai quero chegar ó. um cara que é autoridade, Sim, uma das maiores autoridades. daquela época, e vai chamar Jesus de mestre e vai dizer por que ele chamou Jesus de mestre. Aí que tá o ponto, mano. Porque ele não só chama Jesus de mestre, mas ele fala: você é mestre porque ninguém consegue fazer os sinais que você faz E os milagres. se não for enviado da parte de Deus. Então você Mano. é enviado de Deus na terra. É isso. O cara, tipo, uma coisa é eu chegar e falar: Putz, mestre. Uma coisa é eu falar isso. Outra coisa é eu chegar e falar: mestre, você é mestre porque você é enviado de Deus. Exato. Reconhecer que. E você tá Mano. acima de mim. Mano,
Porque o conhecimento que eu tenho, eu busquei por conta própria, mas o conhecimento que você tem Foi direto na fonte, é na direto, origem. é Deus que te deu. Olha Não, que e loucura. ele é o próprio Deus, né, encarnado. Sim, Eu mas posso dizer que eu já estudei teologia e existem professores sim. que têm o rei na barriga, mano. É. São professores ali que eles são extremamente, como eu posso dizer, soberbos, né? O Sim, soberbo sim. se acham, tipo, eles... Arrogante. Arrogante, isso, extremamente arrogantes. Mas a Sim. maioria dos nossos professores, do Professores do Cal, foram professores maravilhosos, assim. Não, teve muitos professores, Muitos assim, professores bons. mas eu conheci professores arrogantes também. Ah, sim. Ah, tem, sempre tem. Sempre tem um ou outro, E um não? professor de teologia, um cara estudado, chegar e conseguir vencer essa arrogância, que é uma coisa que eu admiro. Quando ele Também trata acho. uma pessoa que não estudou, ou um irmãozinho, uma pessoa visitante, da maneira igual, não se colocando. Porque não é nem tipo que o cara vai lá e fala mal, sabe? Mas você vê que ele. Trata de maneira ele sente que diferente. ele tá lá em cima, Ele sente que ele é Sabe? superior, sim. que ele é santo demais e você é profano. Eu Sim. lembro de um. Tem essas paradas. Mas também eu queria... Não vamos citar nomes, Não tá, vamos, galera? Por mas favor. eu gostaria de focar naqueles que tratavam a gente, que tinha paciência em responder as perguntas. E tive a oportunidade de conhecer os professores de Cal. E assim, um abraço a todos eles, maravilhosos. Mas o ponto não é esse. O ponto é que Nicodemos, é só pra vocês entenderem o contexto. Ele tinha tudo pra ser o cara Arrogante, arrogante. prepotente, E ele chega e é o cara egoísta, humilde. humilde e reconheceu Jesus como sendo diferente até mesmo dele. Olha, Continua. Cara, e o interessante é que Nicodemos chegou com essa postura, né? Todo humilde, todo pá, tranquilão, falando: Jesus, tu é o cara mesmo, tu é mais, isso aí, tu é mais o cara do que eu. Aí Jesus olha pra ele, nem de boa noite, nem cumprimenta. Jesus já solta a pedrada no meio da testa. Ninguém vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos fica tipo, oi? É o quê? boa noite primeiramente, né, ô mal educado? Eu acho que. Mas será que Jesus foi mal educado traduzindo, mesmo? traduzindo, deixa eu mostrar aqui como eu imagino essa cena. Nicodemos fala: chega aqui na maior humildade, mestre, tamo junto, tá ligado? Reconheço muito o teu setor, de onde o senhor veio. É o seguinte, somos parça, tá tudo certo, morou, tal, eu sei da sua origem e maior respeito por ti. Aí Jesus chega e fala: o que você tá falando aí, Nicodemos? Ninguém entra no meu setor a não ser que nascer de novo. Nossa, Entendeu? que quebrada, hein, mano? Não, exatamente. essa é de São Paulo mesmo. Não precisa nem fazer. Ela nem é de São Paulo, hein? E fala assim. Então- Caramba. É isso aí. Jesus respondeu na lata mesmo, né? Não, ele nem falou mais nada. Jesus nem falou, chega aqui, senta aqui, vamos trocar uma ideia. Não, Jesus já soltou no meio da testa de Nicodemos. Segura essa pedrada aí, toma. Por que ele faz isso? Eu acho que tem mais a ver que ele não gosta talvez de rasgação de seda, mas Não, eu que acho, não. eu penso que pelo nível de conhecimento teórico que os dois tinham e que Nicodemos teria, E se também- Jesus fosse fazer toda uma cerimônia, ele não ia chegar no ponto Não, que ele porque era- precisava. Não, o ponto é o seguinte, já saquei. Não era Eu por- acho. Tá, não. deixa eu falar minha dúvida. Poxa, mas eu falei, o ponto é o seguinte, eu acho que você vai me interromper, tá bom, Então, vai, tá bom. interrompe. Não, mas é errado. Segura aí. É o seguinte, mas não seria assim que eles estavam conversando, bem de boa, na calada da noite, tinha que ser rápido, nas escondidas? Não, aqui ó, o Nicodemos É uma chega e pergunta- reconhece a autoridade de Sim. Jesus. Sim. E diz que ele é Deus. E tal, que o que ele faz é É da parte enviado de Deus, sim. E aí talvez o Nicodemos pode estar esperando de Jesus Um reconhecimento relaxa, de volta. Nicodemos, tamo junto, a gente Te conheço, entendeu? você. Você é estudioso aí também, a gente é do mesmo barco, mas Jesus já... É isso aí, você entendeu? Então bora pro assunto que eu que mando aqui. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode viver no reino de Deus se não nascer de novo. E ele já joga essa pra Nicodemos, porque ele tá mostrando, olha, Nicodemos. Então, É assim. tem essa eu- treta aí pra você resolver. É porque porque- você é estudioso, Você já entendeu. mas não adianta nada se você estuda se você não nascer de novo. Sim, eu penso que Jesus conhecia Nicodemos não só pela fama. Peraí. Você que tá aí ouvindo em casa e quiser escrever nos comentários, por que você acha que Jesus não respondeu da mesma forma que Nicodemos já foi direto pro assunto? Diz aí que a gente quer saber.
Sim, É. sim. Tua percepção. Porque aqui a gente tá dando nossa opinião, mas você pode ter uma opinião diferente e tá tudo certo. E a gente quer saber qual que é a sua opinião. Então, a minha opinião sobre isso é: Jesus conhecia o coração de Nicodemos, não só a reputação dele, não só a fama que Nicodemos tinha. Sim. Então Jesus sabia o porquê que Nicodemos foi realmente ter com Jesus. Porque ele tava É lá. verdade, Por que ele eu foi sabia lá? já antes, já. Então Jesus falou, olhou pra cara de Nicodemos, Nicodemos, já saquei te qual é a conheço muito tua. bem, ô Nicodemos, Já te analisei, sei qual desde é, quando você era sei qual é a tua bebê. caminhada, entendeu? Eu já te conheço desde o ventre da sua mãe, como vai dizer lá o texto de Jeremias. Então Jesus já vai direto ao real motivo de que Nicodemos precisava. Não necessariamente aquilo que ele queria falar com Jesus, mas o que Jesus sabia que Nicodemos precisava de ouvir. É porque ele foi com perguntas, né? Pra Sim. entender algumas coisas que não estavam fechando na cabeça dele. Na verdade, eu acho que Nicodemos foi fazer um interrogatório, né? Saber quem que era Jesus, o porquê que ele fazia os milagres que ele Não, fazia. ele queria entender por que não tá fechando. Tipo, E como ele dizia queria que Tem que ir lá falar com como esse que ele cara, como o que ele faz é realmente é da de parte de Deus. Mas eu quero entender o que é. Sim, acredito quem que ele é? Eu acredito que ele queria conhecer Jesus também, ter um encontro de verdade com ele. Eu penso que Nicodemos foi lá para poder saber como que Jesus se autodenominava o Messias e não tinha as características do Messias que eles esperavam. Porque ele era tão diferente e ainda assim se auto-intitulava Intitulava. Tutilava. Ai, Auto- gente, é assim, aqui a gente auto- zoa. É uma pessoa lavando ela mesma. Você se auto-intutilava. Eu vou me tutilavar. Então, né? Pronto. Ele auto se intitulava Isso. Messias, mas não tinha as características messiânicas que Nicodemos esperava. Mas ainda assim ele ainda via, mas é o Messias, caramba. E Nicodemos ainda falava, cara, esse cara é de Deus, mas por que que ele não age da forma como a gente espera que ele haja? Boa. Né? Mas Jesus não estava ali para poder provar para Nicodemos que ele era o Messias. Ele queria que Nicodemos entendesse o porquê que o Messias estava ali para ele. Na verdade ele queria que o Nicodemos entendesse que ele só ia entender se ele nascesse de novo. Na verdade, e esse é um ponto interessante, mas o que eu penso é que Jesus queria ser o Messias que Nicodemos precisava. Ele era o Messias que ele era, né? Não, sim, mas Jesus queria que Nicodemos entendesse que ele era o Messias, não que Nicodemos esperava que ele fosse, Que ele precisava. mas que entender. Nicodemos precisava, que Nicodemos tinha todo o conhecimento teórico, mas ele precisava ter o entendimento espiritual, sabe? Mas, Uma ó, mudança de É louco a gente perceber de visão. que o verso 3 diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Sim, Nicodemos estava vendo as paradas, mas ele não estava entendendo. E Jesus fala: você só vai conseguir ver o reino de Deus. se você nascer de novo. Exato. Aí o verso 4 diz: perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. E aí respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode estar, agora não é nem só ver, é estar Sim, no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então ele diz que tipo de nascimento que Jesus está querendo dizer aqui e tal. sim. E acho que ele faz justamente porque ele quer deixar Nicodemos perguntando e participando da história. É tipo um bom professor, né? Sim. Você vai ensinando e a galera, mas professor, isso não faz sentido. Ah, beleza, mas olha aqui. Ah, agora fez sentido. É mais ou menos isso. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Cara, eu penso que Nicodemos, ele ficou sem entender nada, né? Sim. Primeiro, que Jesus nem deu boa noite e já soltou essa pedrada no meio do peito. Segura aí essa aí. Vamos para a Explica. conversa teológica. Vamos aqui pro ponto que realmente interessa. Sim. Então, tipo... Você tá doente, gente. Eu tô com a voz. E daí,
E daí Nicodemos tenta entender de uma forma racional humana. Tipo, como assim nascer de novo? Como alguém pode nascer de novo já sendo velho? Será que ele pode voltar de novo pro ventre da mãe e voltar a nascer? Nicodemos, ele traz a questão de Jesus para o campo que ele domina, para o campo racional, de uma visão humana. Faz sentido. Jesus está falando de algo espiritual e Nicodemos tenta entender na limitação humana dele. Ele traz para um canto. Olha, essa pergunta aí não entendi muito bem não, mas será que é isso? É porque essa parada também era algo novo para eles, né? Que ninguém tinha falado de batismo até então. O batismo do Espírito Santo ali, aquela parada toda ali. Quem que batizou o Nicodemos, então? Então, Nicodemos não foi batizado. Ele Será foi que ele não circuncidado só. Então, Foi e aí, apresentado. como foi? e aí? Porque Mas ali isso Jesus... é feito quando tá, é a gente tá criança. avançando muito aqui. Porque ali ele tá falando sobre o São nascer de coisas novo. diferentes. Sim. Só que o nascer de novo tava falando sobre a questão de quando você recebe o Espírito Santo. E quando é que você recebe o Espírito Santo? Que você sela o compromisso com Jesus? No Através do batismo, sim. Através do batismo. E tanto é que Jesus, ele foi o exemplo disso. Ele foi batizado. Ele não precisava ser batizado. Sim. Porque a gente se batiza para quê? Para a gente pegar e... Ter uma demonstração pública de que a gente abandonou a nossa vida antiga, não é? Nossa velha vida, nossos velhos hábitos. Que o velho homem morreu e o que sai da água é uma nova pessoa. Sim, arrepender dos nossos pecados. Exato. E que pecado que Jesus tinha? Não tinha pecado para poder se arrepender, não? Ele só veio para fazer o quê? Para dar o exemplo. Tanto é que ele fala para João Batista, que o João Batista, né, no caso... Eu que tinha que ser batizado por ti. Exatamente. É. Ele fala sobre isso. Mas é necessário que isso aconteça para se cumpra as escrituras. Foi a resposta de Jesus para João Exatamente, foi a Batista. resposta de Jesus. Tipo, aí o João Batista, ele fala bem assim, né? Então tá bom. Tá? Então tá, você quer? Então vai. E, Então vamos. e mergulhou. Pronto. E aí acontece lá aquela parada, que esse é meu filho, que, né, a quem me alegra muito, que Deus fala lá e tal. E Mas pronto. não é aquela parada. Naquela parada. A parada que acontece ali é que mesmo Jesus sendo Deus aqui na Terra, ele veio com um corpo humano e ele se fez carne, habitou entre nós, então ele estava como um ser humano. E Exatamente. na hora que ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo. Exatamente. Ele recebe o Espírito Santo? Sim, o Espírito Santo pousa sobre ele, uma voz diz no céu, esse é meu filho amado. Sim, eu conheço a cena. cena. Mas Jesus já não tinha o Espírito Santo? Ele já tinha? Não tinha? Como ser humano, não. O Espírito Santo passa a ser conhecido para ele ali. Tá bom. É um assunto para um outro É um dia. assunto para debater Ok. outro Não dia. que o Espírito Santo não existisse. Existe. Não tô dizendo que não existe. A Mas se minha Jesus- pergunta é, se Jesus, já sendo Jesus, Já sendo Deus. ele já não tinha, ele já não conhecia o Espírito Santo? Ele já não era ali brode? Já não tava ali Não, os dois Já juntos? não estava inteirado? Na infância dele ali e tal, ele tá como ser humano Uhum. e ele tá tendo consciência de seu ministério durante esse processo. Hum. Quando ele vai batiza. receber o batismo, tanto é que a tentação ela é forte por causa disso, porque o diabo aparece e fala pra ele: se você é o filho de Deus, que ele tá o quê? Querendo descrer do que ele acabou de ouvir, porque não é uma coisa que é, tipo, que Jesus sempre teve em mente. É uma coisa nova que ele tá tendo. Deus falou pra ele: você é meu filho amado, uma confirmação. Até então ele só tinha ouvido dos seus pais. Ok, Então é um processo. entendi. Não é que você não tem o Espírito Santo antes, mas agora, quando você passa pelo batismo, o Espírito Santo, Tem maior liberdade de atuar na sua vida. você passa a ter essa atuação dele mais Você forte na sua fala, vida. venha e faça parte da minha vida. Seja o centro. Ok. Não é que quem não se batizou, as crianças não tem o Espírito Santo. Claro que tem. Mas é um Você- poder diferente do Espírito Santo que você recebe. É uma na forma sua de batizão. atuação diferente, né? Exato. É uma Muito bem. experiência diferente. Ok, entendi. É isso. Então ali o Nicodemos, Jesus estava explicando sobre isso. E aí o Nicodemos falou: curioso, não entendi essa parte. Ele tentou trazer para a realidade dele, não é? Exatamente. Para algo que ele dominasse, para ele não se sentir tão burro na frente de Jesus. acho que foi mais ou menos isso. Não. Falou, Jesus, ó, não entendi. Não, mas eu não vou te dizer que eu não entendi. Eu vou tentar dar aqui uma explicação da forma que eu entendo. E se for isso, ok. Se não for, você fala que não é, mas seja delicado. E Jesus vai, responde Nicodemos, fala, Nicodemos,
Eu sei que você não entendeu nada, mas eu vou te explicar, porque eu te conheço. Então, só presta atenção. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí. Água e do Espírito. Interessante, Cal, nessa parte aqui. Se a gente for parar para poder analisar, uma cena que não tem nada a ver com esse tema, mas vou fazer o link para vocês entenderem também, que eu só fiz a ligação na minha cabeça até agora. Quando Jesus está na cruz e o soldado espeta ele na costela, na picanha, e sai água e sangue. Olha. Por que sai água e sangue, Cal? Diz lá. Porque quando sai água, mostra de que a pessoa tá morta. Não. Não, Cal. É. Sim. Também. Sim, é porque... Mas- É como eles sabiam se a pessoa realmente estava morta ou não. Sim. Exatamente. Essa é a explicação científica, Cal. Tá bom. Você tá fazendo igual o Nicodemo. Você não entendeu a pergunta, mas tá trazendo para a área que você domina. Isso quando você morre. Mas quando você nasce, também você nasce com água e sangue. É exatamente isso. Ó, a tia Samuel tá sabendo Tá melhor vendo? que o Cal. Como assim? É o seguinte, Jesus, Tá, deixa eu- na sua morte, ele deu ainda um sinal de que a morte dele só faria sentido se você tivesse passado pela água e aceitado agora o sangue. O sangue de Cristo. Eram os Porque dois quando- elementos para que a morte de Jesus fizesse sentido para você Agora eu vou e realmente valesse. Porque se você Nossa, que alegoria, hein? Não é não. se você não passa pela água, você não é batizado com o Espírito. E se você não recebe o sangue, você não é salvo, porque a salvação de Jesus através da morte dele só faz sentido se você tem o Espírito Santo para poder compreender que a morte de Jesus, através do seu sangue, pode te perdoar os seus pecados e te dar acesso à salvação. Sim. É por isso que... Faz sentido, mas tipo, pra mim... Vamos lá, trazendo para o científico. Quando o pequeno Cal nasceu, o bebê Cal nasceu, olha só, saiu líquido amniótico, que é habitualmente transparente e sem cheiro. Ele é como se fosse uma água. Olha lá. Tá. Mas pode vir acompanhado de sangue em pequena quantidade e ter um aspecto rosado. Mais rosado. Então você quer dizer que quando Jesus morrer, ele tava nascendo de novo? Não, ele estava morrendo, mas através da morte dele, nós nascemos de novo. É um simbolismo que a gente está fazendo. É uma alegoria. Exato. É, Então, nossa, que alegoria, hein? mas Sim. sim, Ok, tá, faz sentido, mas é alegórico, não é tipo o que a Bíblia tá dizendo ali. Não é o que a mas Bíblia faz tá sentido. dizendo. Beleza, vai. Mas é uma É forma uma bonita alegoria. de exemplificar que são os dois elementos que vão te garantir a salvação. Sim, sim, sim. É a água e o sangue. isso aí. A água através do batismo, do novo nascimento, e o sangue sangue através de da Jesus. remissão dos pecados. Mas ele tá falando água e espírito, tá? Só voltando pro texto bíblico. Água e espírito, Tá. sim. Água e espírito é o quê? A água é a água, né? É. E o espírito é o espírito. E o espírito que a gente É recebe. o que recebe. Isso. A água é o ato, Tchau. a água é o que você pode fazer. O espírito é aquilo que Deus faz por você. Sim, sim. E o Espírito Santo é como E o fosse que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês, todos, essa raça aí que você pertence, nasçam de novo. humanidade. E eu também, né? Porque quer dizer, ele também se Aqui ele já, também nessa batizou, parte ele já tinha passado. Pois é. Eu já tinha passado. Mas ele tá falando vocês, tipo, vocês aí Vocêsinhos. da igreja. Não, Humanoides. beleza. Continuando, Vocês. vamos lá. Humanoides. Essa parte aqui que eu tenho uma dificuldade de entender. Sim, porque ele tá falando da Do água do vento. espírito. Não, Não. boca aberta. Tô falando do versículo 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que Então- Jesus queria dizer com isso? É isso que eu tô falando, ele tá falando do espírito. Sim. Que o espírito, ele é como o vento. Ele sopra pra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Deixa eu Espírito. falar. Isso, porque quem tá nascido do espírito é levado pelo espírito. Ah, Passa a ter uma direção. A sensibilidade a ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem a sensibilidade. Mas o espírito ele é assim, ele tipo, a gente não quando Jesus vem, ou quando Deus, a gente lê na Bíblia, Deus e Jesus, eles são muito tipo assim, bem bem certinhos. Você consegue entender qual é o comportamento deles, né? sim. Muita coisa faz sentido e tal. Quando é o espírito,
já é o que a gente chama da... Não é confusão, mas é como, tipo assim, a liberdade... Imprevisibilidade. A liberdade de diversas maneiras de ele agir. Ok. Tanto é que por isso que Jesus, quando ele vai subir, ele fala, olha, eu vou subir, mas vou deixar um outro Consolador com vocês. Sim, Esse Consolador é o Espírito Santo. sim. E quando ele age como ele quer. O que isso quer dizer? Que, tipo, às vezes você vai ter um dom de música, o outro vai ter o da oratória e o outro vai ter o da hospitalidade. E por que ele tem o da hospitalidade e eu não? Porque o Espírito Santo quis assim. Uhum. Não tem uma explicação, ele é... É simplesmente porque ele apeteceu e é isso. Exato. Ele sabe o porquê, Sim, mas a gente não, ok. porque ele é Deus também. Ele tem a liberdade de E ele é um atuar. atributo divino. Se eu entendo, se eu consigo explicar o Espírito, Jesus ou Deus, eles deixam de ser Deus. Sim, porque se torna algo É racional, engraçado algo que esse humano. negócio que a gente recebe quando a gente é batizado pelo Espírito Santo é que tenha os dons diferenciados, né? Você está falando dos dons que é Sim. dado pelo Espírito Santo. Isso me lembrou lá depois que Jesus sobe e tal, que o outro Consolador vem, que é o Pentecoste, que mais à frente vamos falar sobre. Os discípulos que antes não tinham, que tinham vergonha de falar, pregavam em 4 idiomas, abria a boca e falava. Por quê? Porque o Espírito Santo no Pentecoste tinha repousado sobre eles. Eles tinham sido Ele deu batizados. ele desbloqueou essa habilidade, essa skin de falar em Exatamente. outro idioma. Então, se você continuar lendo o texto, você vai entender dentro do contexto, porque a gente está falando de um contexto, aquele que é Sim. nascido da água e do Espírito. Sim. Aí já explicou, nascido da água... O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é não espírito. do ventre é você batismo. E o Espírito é o quê? Quando você recebe o Espírito. Sim. E aqui é engraçado que aqui Nicodemos ainda não tinha entendido, mas dessa vez ele fala, olha, Tá Jesus, bom, agora eu vou fazer o papel que eu devia ter feito. agora eu vou dizer que não entendi. Como assim? Como pode ser isso? Como pode ser isso? Aí Jesus vai com toda a calma do mundo. E vai explicar. Só que Jesus, ele tem um método muito diferente, né? Que quando Nicodemos tentou trazer para a racionalidade, Jesus foi super tranquilo. Mas quando Nicodemos é humilde e fala, Jesus, não entendi bulhufas do que você disse. Jesus fala, você é o tal do mestre em Israel e não consegue entender o que eu estou dizendo? Deu mais roubada, Deu uma debochada com a cara do Nicodemos. Mas eu não penso que foi aquela debochada, tipo, no sentido de querer humilhar o Nicodemos. Não, Mas rebaixar. era aquela quando o professor quer colocar o aluno no lugar dele, sabe? Sim. Quando você faz teologia, você vai ver que tem muito cara que vai querer mostrar que sabe mais que o professor. Mano, isso é muito real, velho, como isso é real. O professor tá lá ensinando, explicando as paradas, de repente, professor, isso aí eu não sei o que e tal, não sei o que. Aí de vez em quando o professor tem que dar uma... Um corte, né? Sabe o que eu Deu lembrei pra dos seus mostrar. professores, especialmente um abraço aí, pastor Heraldo, que ele falava, irmão, não viaja, irmão, irmão. Ele cortava mesmo. Ele fazia, cortava, isso é velho. alegoria, como vocês fizeram agora há pouco. Alegoria. Meu papel como teólogo é cuidar com essas coisas aqui. Abraço, pastor. Saudades. Aí Jesus vai dizer, depois dessa piadinha, Jesus vai dizer, em verdade te digo, falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Dá aquele choque de realidade no Nicodemos, né? Porque a gente está falando de algo que a gente está vivendo falando também daquilo que a gente consegue entender e mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês são tão cegos pela doutrinação que vocês não conseguem entender essas coisas simples como o batismo. Não, e é doido, porque quando ele fala isso aqui, ele tá falando de algo que o Nicodemos estudou. Sim. Ele falou assim, você estudou isso. Então a gente tá falando sobre algo que a gente conhece. E que a gente tá testemunhando. E vocês estão vendo. E não aceitam o Mas nosso vocês testemunho. não estão aceitando o testemunho, sendo que vocês conhecem. Já é algo que vocês Mano, conhecem. Isso é uma das provas de que não adianta você conhecer, você estudar e você ver. Se você não tem o ponto da fé, de você deixar Olhar o para Espírito aquilo e Santo deixar agir no seu coração e te mostrar e fazer a ligação dessas coisas, você é cego. existem coisas que você só vai entender se você permitir entender.
Porque você pode ler, pode estudar, pode assistir vídeo, pode ver uma palestra, pode conversar com alguém. Se você não quiser entender, não quiser aceitar aquilo como sendo verdade, não tem ninguém que vai conseguir te convencer que aquilo é verdade. É algo que tem que ser algo pessoal, tem que ser uma decisão sua. Você olhar para a Bíblia e falar isso é um bando de história inventada, não vai ter ninguém que vai conseguir mudar a sua cabeça e falar que isso não, cara, Jesus é real, Jesus veio, existiu, nasceu, a Maria era virgem e foi concebido pelo Espírito Santo e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar muito em breve. Cara, se você não quiser acreditar, não quiser aceitar isso, mano, não tem ninguém na face do planeta Terra que vai conseguir enfiar na sua cabeça alguma coisa diferente. Você que tem que dar essa liberdade para que o Espírito Santo te convença que fale: ô, infeliz, pecador, desviado. A verdade é essa aqui, ó. Menino, isso vai abre mudar a sua sua mente. vida. Seja mais flexível, entendeu? Ouve a minha voz. Ele grita pra você. Ouve a minha voz. E continua o texto. E ele diz: eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Nossa, aqui Jesus, ele dá o... É o fatality, né? Fatality. É o fatality, né? A tua jurisdição é aqui na Terra, teu conhecimento é da Terra. Eu conheço a lei, mano. Mano, e Eu tô engraçado... falando das coisas daqui. E você não tá entendendo... Como é que eu vou te falar de Imagina coisa que eu vou mais... falar de Como é que eu vou te celestial. revelar As coisas... as coisas celestiais? Se nem o que é daqui, que deveria ser a sua especialidade, você não tá Nossa. conseguindo entender. Se não- Chamou Nicodemos de burro de uma forma muito culta, né? Muito delicada, diferente. Um pouco de ausência da inteligência. Eu não acho nem que é ausência de inteligência. Ele é Eu acho impermeável ao conhecimento. Não, eu acho que o que Jesus está mostrando aqui Boa. para Nicodemos Vou usar isso. é de que se o conhecimento dele Sim, estiver tão fechado ao ponto de não abrir para que ele possa entender as possibilidades do que está acontecendo à sua volta, sim. ele não vai estar aberto a perceber, porque é exatamente isso. Eles estavam esperando um Messias Terreno. caricato. Caricato, da maneira como eles criaram. Que ia nascer numa família boa. E a escritura não dizia nada disso, mas eles estavam esperando. Um cara fortão que ia um dar porrada Messias nos romanos. Que ia chegar lá e acabar com os romanos. Sim. Que ia instituir um novo reino. E estava escrito na Bíblia: vou fazer um novo reino. Aí os caras ali falam assim: é isso aí. Vai restaurar Nós vamos fechar Israel. com Jesus. E tal. Aí aparece um Só que cara... Jesus chega e fala: não, é esse reino, seus O cabeçudos. meu reino não é dessa terra. É um reino que vocês não enxergam, mas ele é presente, ele é muito atual e vocês estão vivendo agora. Aí aparece um cara assim que nem E é isso sabe que ele vai que explicar. é assim, um cara comum, qualquer, tipo Douglas. Oh, tô brincando. O que você tem contra a minha pessoa? Nada, amigos. Enfim. Continuamos. Você não é comum? Não, porque eu sou bonita. Jesus não tinha beleza, não tinha aparência. É engraçado como ela acha. É brincadeira, Tá bom. amigo, brincadeira. Tá bom. Quinta série não dá certo, não. Não hein? dá certo. Continuando não o dá certo. texto, que ele é mais importante. Falamos de Jesus- coisas terrenas, vamos falar das coisas divinas, vai. Porque a gente é O importante é que quando Jesus voltar, o que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade Exatamente. e aquilo que é mortal vai ser revestido da Tamo imortalidade. junto. Faremos Que- a nossa Eu acho o cirurgia de Douglas bonito, estética. mas tudo bem, vai. Eu também acho, eu tô zoando com ele. Vai, Obrigado, segue. Carol. Também te amo. Não, Eu sai tô fora, zoando só com falei ele. que eu te acho bonito. Enfim, Seremos aí todos Jesus vai lindos deixar quando claro, voltar. Jesus vai deixar claro para Nicodemos quem ele é. Que Jesus vai dizer: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ou seja, Moá, ai, eu. Entendeu? Ele fala: Nicodemos, só eu conheço as coisas celestiais. Sou eu. Nicodemos, Porque- não é que eu quero mostrar de que eu sou melhor do que você. É Não. porque eu sou. Eu não quero só mostrar que eu sou melhor. Eu quero que, sou que dono você de tenha a toda essa- certeza que eu sou melhor Eu que sou você. Deus, pô! Eu sou dono de toda a sabedoria. Eu sou melhor do que você. Eu me criei. sujeitei a vir aqui na Terra Esse mundo aqui eu pra criei, esse cara. mundinho Que eu você criei. vive e eu sou o criador dele, entendeu? E é engraçado Tá bom. que Vamos Jesus, depois que ele diz quem ele é, não é? Assim como o Tony Stark diz que ele é o Homem de Ferro, Aham. essa cena é clássica, Muito bom. Né? maravilhosa. Jesus fala:
qual que era a missão dele. Yes. Ele fala, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Cara, Mano, essa hora deu um tilt em Nicodemos. Acho que o Nicodemos... A tela azul desceu tudo. Nicodemos bugou na hora. Se até aquele momento ele já não tinha entendido nada, Sabe aquele barulho que faz agora no ele computador? teve certeza que ele era um completo analfabeto das coisas que eles estavam falando em línguas diferentes. Nicodemos foi pra casa falando, o que a gente falou? Eu sou um droga, meu irmão. Eu sou nada. Eu sou uma merda. Aquele meme. Nicodemos ficou chateado com a vida depois dessa conversa. Eu acho que ele Chateado. ficou uns dias ali. Eu acho que ele nem dormiu o resto dessa noite. Não é possível, cara. Ele foi ali e falou, caramba, Eu não dormiria. Ele foi espancado mentalmente por umas questões que ele nem sabia que ele tinha que se preocupar. Mas, cara, sabe o que é louco? Olha. Isso que é o da hora. Jesus deu um easter egg e um spoiler. Sim. Verdade. O easter egg foi dado lá na época de Moisés. Sim. Quando a serpente foi levantada. Aí, bonita a história, eu lembro. O Nicodemo, tá, mas o que é essa história? Como Moisés levantou a serpente no Mas o deserto, que tem a ver? assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Frase clássica. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Para vocês que não sabem de que história de serpente é essa que a gente está falando, vamos contextualizar. Rapidamente. Vigília. É o seguinte, na altura em que o povo de Israel estava pelo deserto, não é? Aconteceu que, depois de uma reclamação que eles fizeram para variar, não é? De Sempre uma das reclamam. muitas reclamações, o que Fogo, aconteceu? Deus liberou a serpente, não é? E a serpente começou a picar a galera e um monte de gente morrendo e Não, A questão envenenada. foi o seguinte, o povo de Israel falou de que Deus não protegia eles, que eles não estavam lá no deserto, que eles Sofrendo. estavam... abandonado. Aí Deus falou assim, eu não protejo, vocês vão ver o que é não proteger. Aí Deus Aí falou, Deus agora eu tirou vou a tirar a minha proteção de propósito. E aí, Aí tirou, aí as serpentes do deserto, que Olha o ser humano já era aqui. Prau. e picada em todo mundo. E o que aconteceu? O povo começou a ficar preocupado, né? Desesperado, né? A palavra. Alguns morreram, né? Algumas pessoas realmente morreram. E o que aconteceu? A ordem de Jesus foi. A ordem de Jesus. A ordem de Deus para Moisés fala: olha, vocês vão fundir uma serpente de ouro, vão colocar em cima de um bastão, e as pessoas que foram picadas, ao olharem para essa serpente, elas ficarão curadas. Seria como um antídoto para o veneno da serpente. É, que Deus queria ensinar pra elas de que, olha, se vocês seguirem... Primeiro ele queria mostrar, tá vendo como eu protejo? Agora eu vou voltar a minha proteção, mas condicionalmente, só quem olhar pra serpente acreditar. Isso, porque a serpente no madeiro representaria Jesus, que seria o antídoto do pecado. Esse é o ponto aqui. Só que ninguém sabia! Aí Easter corta egg. agora pra Serpente e Nicodemos. easter egg. Aí Nicodemos ouve, levantado, É o quê? tal, conheço a história e tal, mas... Serpente no madeiro, não é? Um homem levantado, que bagaça é Que essa? bagaço. Nicodemos vai embora. Porque ele Corta pra não... morte Ele não... de Jesus, é quando Nicodemos vai sacar essa parada. Exatamente. Ao ponto de que é lá que ele se converte. Nicodemo só vai entender o que Jesus disse para ele nessa noite meses depois. Quando ele olha Jesus, ele morreu. E aí ressuscitou e Ele ele... vai, mano, eu fico imaginando a cabeça de Nicodemos na hora, ele olhando pra Jesus e ele imagina a serpente, e fala assim, Entendi! caraca, é ele. É ele. Aí ele manda tirar o corpo de Jesus e tal, e ele Aquela coisa agora bonita. não tem mais vergonha de falar publicamente de que Ele fala, ele acredita em Jesus. Ou se- seja, ele aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Então ele foi? Batizado. Batizado. E aqui nós chegamos naquele versículo que é mundialmente conhecido. Você até mesmo que não é cristão já deve ter ouvido alguma vez. E eu vou que ler. diz o seguinte. Dentro Porque desse Deus- contexto todo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É a mesma frase que ele disse acima da serpente, lembra? Ele repete a mesma frase agora. Pra que Nicodemos lembre. Não deu seu tenha filho a ao mundo. certeza. Mano, imagina, de novo, a cena, Nicodemos olhando pra Jesus. Ele imagina a Imagina a serpente serpente, levantada e a voz de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendi, cara! Mano, Aí
ninguém sabia do loucura. Sinédrio que ele era seguidor de Jesus. Ele fala. Imagino ele essa cena aqui como fosse da novela mexicana. Eu também sou seguidor de Jesus. E vamos tirar ele da cruz. Aí todo mundo, uau, Nicodemos, você também é E seguidor é de com Cristo. essa expansão e essa imersão da palavra de Deus que a gente termina mais um episódio do... Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Pronto. E é isso aí. É isso. E agradecemos a Deus por este presente que ele nos deu. Não, é sensacional, mano. De Cara, termos o encontro com ele de volta, pessoalmente. Nicodemos demorou Meses. 3 anos, talvez 2 anos, É que a gente não sabe aqui. ou 1 ano. Eu sabemos. sei que foi um tempo Foi um tempo. pra entender isso. Para entender uma frase. Mas hoje nós temos condições de entender isso, porque nós temos a história toda na nossa mão. A gente Exatamente. sabe o que aconteceu lá no deserto da serpente. A gente sabe o que Jesus foi batizado. A gente sabe que Jesus foi levantado no madeiro. A gente sabe que Jesus foi morto, que foi sepultado. E Que nos a deu gente sabe que foi Nicodemos que pediu o corpo de Jesus, assim como José de Arimateia, que foi colocado num sepulcro de pedra que não era dele. Assim como ele nasceu Os apoiadores dos discípulos depois que Jesus Ele foi pra assunto ao linha céu. de frente. Ele fez parte da Nicodemos- igreja primitiva, cara. Nicodemos foi um grande suporte, uma base fundamental para que a mensagem pudesse sair de Jerusalém e chegasse até os dias de hoje, E cara. aí a gente chega na seguinte questão. Não necessariamente a mensagem que você ensina hoje, ela vai ter que ser entendida hoje. Às vezes as pessoas elas vão demorar. E às vezes Cada um vai ter o seu você, tempo. Ela vai ter o Espírito A Santo jornada age cristã. como quer, da maneira que quer. Lembre-se. E que também Deus tem o seu tempo nesse ponto e tal. E as pessoas precisam conhecer Jesus para entender esse universo. As pessoas precisam ter esse encontro com Jesus para que essa semente possa ser plantada no coração e que o Espírito Santo possa fazer frutificar no tempo que ele quiser. Então que E é Deus te isso. abençoe. A gente termina sempre dizendo: Tamo junto no céu. Valeu! Até a próxima. Senha. Não, a senha, dessa vez, Douglas, escolhe a senha. A gente, quando acabar o semestre, vai fazer um sorteio para todo mundo escrever a senha no podcast. E aí é uma frase que tem que ser uma palavra meio que absurda, que não faz muito sentido, que é engraçado, e todo mundo tem que escrever no comentário. E quem escrever, depois de 6 meses a gente vai sortear, todo mundo que escreveu e vai ganhar um brinde. Guardanapo. Guardanapo? É a palavra que veio na minha cabeça. Mas o que tem a ver com o assunto, doido? Nada. Tem que ter a ver com o assunto. Tem que ver com o assunto. Ah, ok. É que eu pensei na palavra aleatória. Ah, não, é. Ok. Esqueci de explicar que Ah, tem que ter a ver com o assunto. Tá bem. Serpente. Serpente. É, Serpente. Tá bom. serpente. Serpente. A senha é serpente. Serpente. Escrevendo serpente aí nos comentários para concorrer ao... Não seja escova. Serpente. Hein? Não seja escova. Serpente. Ah! Nossa! Trocadilho com essa de piada palavras. horrível, a gente termina. Minas, Tchau. tchau.